Olá, queridos. Vamos lá? O cristão pode perder a salvação? Você já ouviu essa pergunta? Existe um debate tremendo na internet por causa disso, né? Se o cristão pode perder a salvação. Aí vai ter uma linha teológica que fala que sim, vai ter uma linha teológica que fala que não. E se eu disser para você que tanto aqueles que falam que sim e aqueles que falam que não estão equivocados? As duas respostas estão erradas. Sabe por que estão erradas? Porque a pergunta está errada. Se a pergunta está errada, é claro que a resposta vai ser errada. Quando você pergunta se um cristão pode perder a salvação, é porque você já está partindo de um pressuposto equivocado. E que pressuposto é esse? É o pressuposto de que todo cristão, quando aceita Jesus, ele já tem a salvação definitiva. E ninguém pode tirar essa salvação. Então ele reduziu a salvação a um momento em que ele fez uma oração, aceitou Jesus, coisa que nem vejo na Bíblia isso, né? Essa coisa de aceitar Jesus, não sei onde é que inventaram isso. E aí, a partir dali, pronto, está garantido. Pode vir o que for, né, que a pessoa está salva. E aí é até perigoso pensar assim, porque a pessoa se coloca numa zona de conforto, né, achando que agora acabou a missão dela, só aquilo ali acabou e é pela graça mesmo, ela não tem que fazer nada para a salvação, Deus deu de presente para ela e agora ela não precisa fazer mais nada, né? Ela pode até vir a pecar, se for o caso. Aí alguns vão falar assim, não, mas se ela foi salva, ela não vai apostatar, porque Deus não vai deixar. Como se a pessoa agora fosse uma escrava da graça, né? A graça, ela escraviza a pessoa e tira qualquer liberdade de decisão da pessoa, de até mesmo retroceder e voltar atrás e falar, não quero mais Jesus, quero agora ir para o inferno. A pessoa não pode mais fazer isso, porque ela foi escrava da graça. Eu não compartilho desse tipo de entendimento, dessa linha teológica que faz de nós robôs, né, que nós não temos vontade, não temos decisão. É claro que o mérito nós não vamos ter. Todo o mérito da salvação é através de Jesus Cristo, mas Deus não tirou de nós o poder de decisão, porque quando nós decidimos amá-lo, quando nós decidimos de livre e espontânea vontade adorá-lo, ele de verdade se sente amado. Não haveria graça nenhuma nós o amarmos de forma forçada, não seria amor, porque não existe amor sem espontaneidade, não existe amor sem voluntariedade. Então, por isso é que Deus deu a nós, em sua soberania, foi Deus que deu, por isso que isso não compromete a soberania de Deus, porque foi Ele quem quis assim, Ele deu a nós esse poder limitado e precário de decisão, se vamos ou não seguir a graça, o amor dele, que Ele nos apresenta por meio da graça. A iniciativa não é nossa, a iniciativa é dele, eu concordo. Se não for a graça de Deus, colocando no nosso coração o desejo, nossa consciência, a necessidade, a importância de segui-lo, de nos revelar quem Ele é. Se não fosse pela graça, tudo isso feito na nossa vida, nós jamais iríamos conhecer a Deus. Só que a decisão final continua sendo nossa, ok? Então, amados, esse pressuposto de que o cristão ele já nasce, né? E quando ele aceita Jesus, ele já tem a salvação garantida, esse é um pressuposto errado, porque na verdade, quando você entrega a sua vida a Jesus de forma plena, não parcial, mas completamente, você nega a si mesmo, toma a sua cruz para seguir a Jesus Cristo, você ganha uma salvação sim, só que essa salvação que você tem ali, aquela certeza da salvação que nós devemos ter, é uma salvação condicional. É uma salvação condicional, porque a salvação é um processo. Começa na conversão, passa pela justificação, vai pela santificação, que é um processo que vai até o arrebatamento ou sua morte, e aí você alcança a glorificação, onde o seu corpo ele passa a ser um corpo glorificado, incorruptível, o pecado não tem mais poder sobre você, e aí sim você pode chegar batendo no peito e falar, agora eu estou salvo mesmo,
Agora eu não perco a salvação porque eu já a ganhei de forma definitiva, ok? Mas enquanto você não a ganha de forma definitiva, você não termina esse processo, cabe a você prosseguir nesse processo de santificação, que na verdade a santificação é o que vai preservar essa condição de salvação a você. Se você retroceder ou negligenciar com a sua santificação, você não vai perder a salvação, você vai deixar de ganhar, porque você vai ganhar ainda. A sua salvação é provisória, a sua salvação é condicional. Ah, você está dizendo que é condicional, depende de nós. Não depende de nós. É uma parceria entre você e Deus, porque a santificação, nós aprendemos lá, isso em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, que é pela santificação que nós somos salvos. Não é isso? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então essa santificação, esse processo, que é a santificação? É o processo do crente de se tornar igual a Cristo. A cada dia, conforme você vai conhecendo, conforme você vai buscando a Deus, vai orando, você vai se relacionando com Ele, você vai se tornando como Cristo. Esse é o alvo, esse é o propósito de todo cristão verdadeiro. Você pode ir à igreja, dar dízimo, fazer caridade, fazer tudo. Se você não estiver nesse processo, você está fora. Você está fora. Você vai para o inferno. Você não está em comunhão com Deus. Porque a santificação é que vai colocar você em comunhão com Deus e que vai garantir a sua salvação. Não é mérito nosso. Por quê? Porque quem nos santifica é Deus. Agora, o que as pessoas não entendem que é como Deus nos santifica, né? Lá em João 17 vai dizer que conhecereis tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Deus vai nos santificar por meio da palavra, por meio da oração. Né? Jesus falou que pela oração e pela palavra o alimento é santificado. Então, conforme você ora, conforme você lê a palavra, entende, aplica essa palavra à sua vida, é claro, né? Se você não praticar, não adiantou nada. Você está o quê? Sendo santificado por você? É você que está se santificando? Não, Deus está te santificando. Agora, a responsabilidade, a decisão de pegar a palavra para ler e de orar é de quem? É Deus que vai te obrigar a fazer isso? É Deus que vai pegar a Bíblia e vai enfiar dentro de você? Não, é você. Se você negligenciar com a sua responsabilidade, você vai retroceder e você não vai alcançar aquilo que Deus tem guardado para você, que é a santificação a salvação de forma definitiva. Cabe a você, a responsabilidade é sua e não é mérito seu. Porque até mesmo o fato de você ler a Bíblia, de você orar, é o próprio Espírito Santo de Deus que pela graça te dá condição de fazer isso. Porque a Bíblia diz o seguinte, que ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Então quando você vai orar, isso não é mérito seu, é o Espírito que está te conduzindo. Mas você tem a opção de falar, não quero, não vou orar. Quero continuar pecando, vou voltar a pecar. Você pode, essa decisão você tem. Deus não tirou essa decisão de você. Então essa responsabilidade em nada anula a soberania de Deus, como alguns gostam de dizer, porque foi o próprio Deus, em sua soberania, que deu aos homens essa responsabilidade sob pena, né, de sofrerem pela falta dela, as consequências. Caso você não venha cumprir com essa responsabilidade, você vai sofrer as consequências dessa falta, entendeu? Então, não compromete a soberania de Deus, tá bom, irmãos? Então, eu tenho aqui alguns textos que eu gostaria de falar para vocês podem anotar aí com calma, depois ler direitinho, que vão confirmar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Primeiro, lá em Mateus 24, 11 e 13, vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí alguns vão dizer assim, está falando da grande tribulação, está falando de ser salvo da morte física. Não, não é isso. É porque na grande tribulação muitos não vão aguentar a pressão e vão negar Jesus. Então ele está dizendo o seguinte, aquele que não negar Jesus, negar Jesus é quem que nega Jesus? É quem já é crente, é quem está em Cristo. Okay? Aqueles que não negarem a Jesus serão salvos.
Ora, se existe a possibilidade de eu negar Jesus, como é que eu vou ser salvo se eu neguei a Jesus? Eu já fui salvo, eu ganhei, né? Tive a certeza, estava em Cristo. Só que é provisória. Se eu amanhã vier a negar a Jesus, e o texto bíblico está nos ensinando que existe essa possibilidade, eu não serei salvo. Só aqueles que perseverarem até o fim conseguirão alcançar a plena salvação, ok? João 15:2 vai dizer que o ramo ligado à videira, que é Cristo, poderá ser cortado. É só você ler o texto. Você já foi conectado a Cristo, você está em Cristo. Não tem como você interpretar dizendo que isso ali não é porque não se converteu ainda, porque ainda não é regenerado. Não, você está em Cristo, você foi colocado ali na videira que é Cristo. Mas você pode ser cortado. O texto diz isso claramente. Que você pode ser cortado se você não der o quê? Frutos. E dar frutos é uma decisão sua. Deus te dá condições de fazer isso. Mas se você vai fazer ou não, né? Não é mérito seu não, porque quem dá a condição de fazer é Deus, tá bom? Mas se você não tomar a decisão de pegar e fazer, você realmente vai ser cortado. Atos 14:22 vai nos instruir a permanecermos firmes na fé. Ora, se ele está dizendo para nós permanecermos firmes na fé, é com a responsabilidade nossa, é algo que nós temos que nos conscientizarmos de fazer, ok? 1 Coríntios 15:1 vai dizer: sereis salvos se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Ou seja, se você retiver a palavra conforme o apóstolo ensinou, e não se desviar da verdade, você será salvo. Olha que o texto diz: sereis salvos, hein? Não diz assim, você vai perder a salvação. Não, sereis, porque ainda ele está considerando no texto aqui que a pessoa não foi. O próprio Paulo dizia, né, que ele não achava que ele já tinha alcançado, né, a plena salvação, mas que é algo que ele ainda iria alcançar, estava caminhando para isso. As mensagens dele são nesse sentido, ok? Colossenses 1:22 e 23 vai dizer o seguinte: que nós só somos inculpáveis e irrepreensíveis se nós permanecermos firmes na fé. Enquanto nós permanecermos firmes na fé, nós somos inculpáveis e irrepreensíveis. 1 Timóteo 4:1 vai dizer o seguinte, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, isto é, abandonarão a fé. Ora, só pode apostatar na fé quem uma vez estava na fé. Aí o pessoal vai interpretar, mas estava na fé, mas não era convertido. Não tem como, irmão. Se estava na fé, está querendo dizer de quem? Está se referindo a quem? Aos cristãos que se converteram, que andavam por fé, que viviam para a fé, na fé e pela fé. Ok? Então esses são os cristãos. Ninguém faz isso se não for cristão, se não crê em Jesus, se não for convertido. Ok? E se estava na fé, estava salvo. Tá bom? Porém, alguns apostatarão, ou seja, abandonarão essa fé. Existe essa possibilidade, porque a decisão, no final, é sua. Deus faz toda a obra, dá toda a condição, é tudo iniciativa dele, mas a decisão final é sempre nossa. Outra, meus irmãos, vamos lá. 1 Timóteo 4,16 vai dizer que a salvação depende de guardar a doutrina. Vai dizer isso, embora alguns tentem dizer que não, né? Porque o pessoal é muito tendencioso. Coloca no coração um negócio e quer interpretar a Bíblia de acordo com as suas convicções. Aí é uma desonestidade intelectual, ok? 1 Timóteo 4,16 vai dizer que a salvação depende de guardar a doutrina. E para ainda reafirmar isso, né? Nós vamos ler lá, por exemplo, João 2, 2 João, versículo 9, vai dizer o seguinte, que aquele que não permanece na doutrina, mas prevarica ou vai além do que Jesus ensinou, esse não tem o Pai e nem o Filho. Ou seja, a pessoa que não está na doutrina de Jesus, ou vai além, ou se aparta dessa verdade, não tem comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus, a sua salvação, depende de uma fidelidade à sã doutrina. Porque se você se aparta da sã doutrina, você está se apartando da verdade que é Jesus. É simples assim, gente. É simples assim. 1 Timóteo 6,10 vai dizer que alguns se desviarão da fé.
vai fazer esse alerta. Ora, se pode se desviar da fé, né? Como é que vai dizer que essa pessoa não era convertida antes? Era. Hebreus 3, versículo 12 e 13, vai falar sobre a possibilidade de se apartar do Deus vivo e endurecer o coração pelo pecado. Ou seja, um homem pode se apartar do Deus vivo e pode endurecer o seu coração por causa do pecado, caso ele decida continuar pecando após a conversão dele. Né? Hebreus 6,4 vão se referir aos regenerados que caíram, ou seja, apostataram. O cair aqui não é uma fraqueza, não é um pecado pontual, não é isso, é uma apostasia, tá? Os regenerados que caíram e não podem ser renovados para arrependimentos. Ou seja, eles foram regenerados. Aí eu ouvi um camarada tentando desfazer esse versículo, dizendo que embora a pessoa seja participante do Espírito Santo, tenha sido iluminado, tudo aquilo ali que está no texto, mas a Bíblia não diz, o texto não diz que ele cria em Jesus. Como assim? Como é que o camarada experimenta tudo isso de Deus sem crer? Chega a ser absurda a interpretação que algumas pessoas fazem. Esse texto está falando daqueles que nasceram de novo, que foram regenerados e apostataram, abandonaram de vez a fé. Então, existe essa possibilidade? Existe. Esse texto é claro, embora alguns tentem distorcê-lo. Tiago 5,19 vai dizer que se algum irmão se desviar da verdade e alguém o fizer retornar, salvará da morte a alma dele. Aí teve um camarada que disse assim, não, se salvar da morte aí está se referindo à morte física. A morte física? Então quer dizer que a pessoa que se desvia da verdade, ela vai morrer fisicamente? Existe uma condenação para isso? Existe uma lei para isso? A Bíblia afirma isso em algum momento? Gente, chega a ser absurda a interpretação de algumas pessoas. Salvar da morte a alma, está se referindo que morte é essa? É a morte de separação de Deus. É o inferno. Vai salvar a pessoa do inferno, vai salvar e vai fazer com que a pessoa seja o quê? Salva. Pelo amor de Deus, né? O melhor exemplo que eu tenho para vocês é o de Gálatas. Se você ler o livro de Gálatas, você vai conhecer um povo que conheceu o Evangelho, que se converteu, que Paulo pregou. Só que quando Paulo voltou lá, Paulo observou que os gálatas estavam seguindo outro Evangelho. Ou seja, haviam se apartado daquela verdade que ele havia pregado. E começaram a ter uma prática cristã, uma prática que é diversa daquela que o Evangelho prescreve. E aí Paulo, em vários momentos, mas eu vou falar um único versículo para você, que para mim é o versículo-chave, ele chega a dizer que eles decaíram da graça. Ou seja, eles estavam na graça de Deus e agora não estão mais. Por quê? Porque acabaram se distanciando da verdade, da sã doutrina. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 4, vai dizer o seguinte: separados estáis de Cristo. Se está separado é porque uma vez estava junto, né? É porque era de Jesus. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Justificais pela lei. Porque é o que eles passaram a fazer. Não faziam antes, passaram a fazer. Da graça tendes decaído. Ou seja, estão perdendo a salvação. Não tem como você interpretar esse versículo diferente disso. Qualquer coisa além disso é muita apelação e forçação de barra. Tá bom, irmãos? Então, se perguntarem para você se o cristão pode perder a salvação, você vai dizer que ele não pode perder o que ele nunca ganhou, né? Que a salvação é condicional, não por nós, não por nosso mérito, né? Mas pela santificação. Está condicionado à santificação, e a santificação é uma parceria entre Deus e você, onde Deus ele faz toda a obra, ele faz tudo pela graça por você, mas cabe a você tomar a decisão e ter a iniciativa de aproveitar e saber aproveitar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, tá bom? Gente, espero que tenha esclarecido, tá bom? E que vocês tenham gostado aí da nossa aula aqui sobre salvação. Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz.